Em seu trono soberano, ele ocupou o topo da pirâmide dos dinossauros. O seu nome, Ceratossauro. Por 20 milhões de anos, ele foi um super predador au concurso. Mas agora, a ciência sugere que esse monstro lutou com todas as forças contra um predador 2 vezes maior que ele. Agora, o caçador vira a caça. Eles foram os primeiros lutadores do planeta, predadores supremos. Novas descobertas e tecnologias forenses recriam combates pré-históricos em Luta Jurássica, a caça e o caçador. Tudo começou próximo a uma pedreira nos arredores da atual Canyon City, Colorado. Um fazendeiro local encontra ossos estranhos despontando do solo. Ele nem imagina que acaba de fazer uma das descobertas mais surpreendentes da história dos dinossauros. A pedreira revela restos de 10 espécies de dinossauros, quase todas herbívoras. Mas havia algo de muito estranho no local. Os esqueletos haviam sido destroçados e a maioria dos ossos não estava presente. Os paleontólogos perceberam que muitos dos ossos traziam em si estranhos cortes e arranhões. O que seria capaz de destroçar tantos esqueletos? Estariam os cientistas diante de um assassinato em massa pré-histórico? A descoberta do sítio próximo a Canyon City foi interessante por causa da variedade de dinossauros que foi encontrada no local. Mas o mais estranho da descoberta foi o fato de a maioria dos esqueletos possuir apenas pescoço e crânio. E, em alguns casos, apenas as caudas e alguns poucos ossos. Na procura por dinossauros, esqueletos completos são muito raros. O paleontólogo Dr. Larry Martin, da Universidade de Kansas, explica por quê. A razão de não encontrarmos tantos esqueletos completos é a mesma de você não ficar rico sempre que entra num cassino. As chances estão contra você. A pele e o corpo começam a se decompor, animais carniceiros destroem a carcaça e levam os ossos para comer em outros lugares, ou os ossos são separados e acabam indo parar em áreas diferentes. Tudo o que acontece com um animal após a sua morte destrói informações. Esta é a razão de restar tão poucas pistas. Mas pense na sorte que temos quando encontramos alguma coisa. Os pesquisadores começaram a estudar as provas e a tentar entender o que causou os cortes e perfurações nos ossos. O que significam as fissuras nos ossos da perna de um dinossauro? São mordidas? São arranhões? Esta é a primeira pergunta, mas examinando em detalhes, começamos a entender, por exemplo, o que pode ser uma mordida. Ela tem uma característica própria, daí a pergunta passa a ser de quem é a mordida. Claro, temos que saber quem são os agressores. Quem mais pode ter vivido naquele ambiente? Quem, dentre todos aqueles animais presentes, cometeu aquele crime? E então, uma pista. Misturado com os ossos de diversos herbívoros, jazia um esqueleto quase completo de um predador de aparência monstruosa, o Ceratossauro. Ele tinha 4 metros de altura e 6 de comprimento. Comparado a dinossauros mais recentes como o Tiranossauro Rex, ele era bem menor. Mas uma característica separava esse carnívoro de todos os outros. Um chifre no focinho. O nome Ceratossauro significa lagarto chifrudo. Ele foi o primeiro dinossauro descoberto com um chifre no focinho. Não era um chifre em forma de cone, era uma espécie de lâmina chapada. Não eram feitos para o combate. Se compararmos com algo atual, seria parecido com a crista da cabeça de um galo.
Além do desenho peculiar do crânio, o ceratossauro tinha outra característica que o diferenciava de outros predadores: 4 dedos em cada pata. Uma das coisas incomuns sobre o ceratossauro é que ele possui dedos demais comparado a outros predadores, que geralmente têm 3 dedos em cada pata. O ceratossauro tem 4 dedos. Então, isso indica claramente que ele é um dinossauro mais primitivo. O terceiro e o quarto dedo eram muito pequenos e provavelmente pouco funcionais. A pata do ceratossauro com dedos mais curtos certamente não era muito boa para rasgar as presas. O ceratossauro tem um crânio muito profundo para o seu tamanho e dentes enormes. A arma dele era a cabeça e não as garras. No período Jurássico, há mais de 150 milhões de anos, o ceratossauro era o predador número 1 entre os dinossauros. Mas a região das Montanhas Rochosas nos Estados Unidos, onde ele viveu, era bem diferente da atual. Na fase final da Era Jurássica, no que hoje é a região das Montanhas Rochosas, a paisagem era predominantemente plana. Rios cruzavam a planície de oeste para leste. O terreno era provavelmente repleto de rios, lagos, lagoas e grandes prados. Entre os rios, talvez houvesse áreas secas. Sabemos que essas regiões mais áridas podem ter levado os animais a viver mais próximos dos rios e das vegetações ciliares. O ceratossauro era perfeito para caça em áreas de floresta densa às margens dos rios. Agora sabemos que, quando atacava, usava uma arma muito eficiente: dentes afiados como lâminas. Observando o crânio do ceratossauro, notamos que ele tem 2 tipos de dentes. Os dentes da mandíbula são típicos de dinossauros que são predadores. São bem afiados e também devastadores. Mas o da maxila são imensos. É uma mordida desproporcional. Os dentes superiores são muito longos e têm a forma exata de uma lâmina de faca. E ainda têm serras. Esses dentes faziam o trabalho sujo. Os dentes cortavam qualquer tipo de carne. Mas um dos problemas é que esses dentes não eram tão fortes lateralmente quanto os dos outros terópodes. Então, o ceratossauro não podia pegar um animal grande com a boca e sacudir. Seus dentes eram afiados como lâminas, mas os paleontólogos descobriram algo curioso. Eles não eram feitos para cortar ossos. E suas garras pouco poderosas também não pareciam capazes de cortar ossos. Seriam os ceratossauros os responsáveis pelas marcas profundas nos ossos encontrados no sítio arqueológico? Os especialistas dizem que não. O ceratossauro, embora fosse um predador voraz, não era ideal para atacar estegossauros adultos ou aqueles saurópodes de pescoço longo encontrados na área. Ele podia destroçar as carcaças dos animais mortos, mas a maioria das marcas de dentes nos ossos era mais larga do que os dentes do ceratossauro e penetravam bem mais no osso do que uma mordida de ceratossauro podia fazer. Então, não há como os ceratossauros deixarem a maioria dessas marcas que foram encontradas. O ceratossauro pode não ter cortado ossos com os dentes, mas sem dúvida era um predador voraz. Seus restos foram encontrados por todo o planeta, algo muito incomum. Este monstro pré-histórico literalmente dominou a Terra. Sabemos que ele vivia no oeste da América do Norte, mas descobertas recentes mostraram que ele também viveu na Europa, em Portugal e na Espanha. Parentes próximos viveram na América do Sul e há indicativos de que tenha vivido na África. Ele é um dinossauro de vasta distribuição. Ceratossauros viveram em várias partes do mundo, mas são dinossauros raros de serem encontrados. Tentando decifrar o que aconteceu, paleontólogos tiveram que fazer a seguinte pergunta: esses dinossauros caçavam em grupos?
Ainda não há provas de que tenha vivido em grupos, mas os chifres nos dizem alguma coisa. Os seus chifres não são para o ataque, são decorativos. E com uma estrutura decorativa presente, quer dizer, pelo menos de vez em quando eles se juntavam, se mostravam para ver quem tinha o chifre maior, por exemplo. Pelo menos de vez em quando eles formavam um bando. Quando você observa o tamanho inexpressivo do ceratossauro comparado aos enormes herbívoros que viveram naquele período, chego à conclusão de que eles caçavam em grupos. Não há como matarem grandes herbívoros sozinhos. O fato de não termos encontrado muitos deles torna difícil dizer que caçavam em grupos, mas não tenho problemas em acreditar nisso, simplesmente por uma questão de sobrevivência. E então, o mistério aumentou ainda mais. Os cientistas conduziram tomografias em crânios de ceratossauros e os resultados foram intrigantes. Agora sabemos que o ceratossauro pode ter sido um predador de tocaia. A caça em duplas permitiria a esse carnívoro matar animais maiores ou preparar emboscadas para capturar presas menores e mais rápidas. A observação da estrutura do cérebro e a descoberta de que os centros ópticos do cérebro são relativamente modestos no ceratossauro sugere que a visão era importante para esse animal, mas não era um fator-chave na captura de suas presas. Podemos sugerir que o ceratossauro era um predador de criar emboscadas. O ceratossauro não é o tipo de dinossauro que ataca sozinho. Ele se utiliza de emboscadas. Talvez se deitasse no chão servindo de isca, ou então, caçando em duplas, ele levaria a presa até o predador que estava escondido. Além disso, o tamanho da cavidade cerebral sugere que este animal não era o mais inteligente do mundo pré-histórico. Quando se olha para o tamanho do cérebro e da cavidade cerebral dos ceratossauros, comparando com o tamanho do corpo, notamos que o cérebro é um órgão bem modesto nesse animal. Não era um animal muito inteligente. Ele era relativamente simples para os nossos padrões. Era um tipo de versão antiquada de um carnívoro. Ele não tinha a sofisticação cerebral que encontramos em alguns de seus contemporâneos. Embora fosse forte, ele não tinha as garras, não tinha o cérebro avantajado e também não tinha o tamanho de outros gigantes carnívoros do seu habitat. A identidade de um desses gigantes carnívoros estava prestes a ser revelada. Logo ali, a apenas 18 metros do local onde foi encontrado o ceratossauro, os cientistas descobriram um outro esqueleto. Mas este era um dos predadores mais aterrorizantes do Jurássico, o que aumentou ainda mais o mistério e fez o ceratossauro parecer um peso-pena. Neste refeitório pré-histórico, foram encontradas diversas espécies herbívoras. E bem perto delas, não apenas um, mas 2 carnívoros. Um é o ceratossauro, um predador de tamanho médio com um crânio bastante incomum. O outro tinha mais do que o dobro do ceratossauro. Era o terror do Jurássico. O alossauro. O alossauro era, sem dúvida, o dinossauro mais terrível da fase final do Jurássico. O Tiranossauro Rex pode ter dominado o Cretáceo, mas o alossauro era o rei do Jurássico. Em qualquer ambiente temos um predador soberano. O alossauro era o predador soberano do final do período Jurássico do oeste da América do Norte. No Alasca temos urso pardo, no Ártico temos urso polar, na África temos o leão, na Índia temos o tigre. Naquele período, o soberano era o alossauro. Ele tinha mandíbulas poderosas com dentes afiados. Ele tinha garras enormes nas patas. Essas garras eram muito úteis para agarrar e rasgar. Por quase 20 milhões de anos, os ceratossauros dominaram a região da América do Norte, onde hoje estão as Montanhas Rochosas. Mas a chegada do alossauro, um adversário maior, mais rápido e mais forte, mudou tudo.
O alossauro se diferenciava de outros predadores pelo porte muito mais robusto. Ele fez o ceratossauro parecer um anão. O alossauro foi um dos maiores predadores da América do Norte no final do período Jurássico. Ele acabou com o reinado do ceratossauro como o predador soberano. Se você se deparasse com um alossauro, em primeiro lugar, você estaria em sérios apuros. Se você se preparasse para correr, ele já estaria com as patas em cima de você, forçando o seu rosto contra a lama. Daí, o alossauro ia se abaixar e rasgar você no meio, com uma mordida comparável à do grande tubarão branco. O alossauro representou um grande avanço comparado ao ceratossauro. O seu tamanho era algo nunca visto antes. Com 10 metros de comprimento, 4,5 metros de altura e pesando até 5 toneladas, o alossauro era do tamanho de um vagão de trem. Quando os primeiros esqueletos de alossauros foram descobertos, todos viram que havia dinossauros carnívoros do tamanho de baleias assassinas, com garras poderosíssimas. Um verdadeiro terror do período Jurássico. Uma característica social tornava o alossauro ainda mais perigoso. Pesquisas sugerem que esses gigantes viviam em bandos. Algo comum entre herbívoros, mas inédito em predadores até então. O interessante é que, com o alossauro, encontramos grandes acúmulos de ossos de alossauros. E é incomum porque não costumamos achar isso com nenhum animal predador, não só com os dinossauros. E quando vemos grandes acúmulos assim, ficamos bastante curiosos. Será que esses animais viviam em grandes grupos? Dá até para chamar de bando, pois são parentes dos pássaros. Grupos familiares são muito eficientes para predadores, pois caçando sozinho, as suas chances de sucesso são muito limitadas. Eles encaravam criaturas bem resistentes naquele período. Algumas de suas presas podiam facilmente matá-los. Vivendo em grupo familiar e caçando nesse grupo, isso aumenta as chances de sobrevivência. E há outra diferença crucial entre esses dinossauros. O alossauro era uma criatura inteligente, com a capacidade de criar estratégias. Nos interessa muito fazer uma tomografia do crânio do alossauro, porque, no que diz respeito à sua posição na árvore genealógica dos dinossauros predadores, ele ficava mais ou menos no meio. Ele não era como os dinossauros mais primitivos, como, por exemplo, o Majungatolus, nem como os mais parecidos com pássaros, como o Deinonychus. O alossauro era o animal mais sofisticado do final do Jurássico. Dentre os carnívoros, era provavelmente o que tinha capacidade mental mais sofisticada. Não era um gênio, mas provavelmente mais esperto do que qualquer predador ao seu redor. Isso dava a eles uma vantagem entre os outros predadores. Os sentidos deviam ser mais aguçados e a mente devia processar a informação sensorial de maneira mais eficiente. Durante o período Jurássico, o alossauro era o predador mais sofisticado da América do Norte. Mas além do intelecto, ele também tinha 3 armas incríveis. A primeira era um conjunto perfurante de dentes dispostos como serra, presos a uma mandíbula capaz de retorcer aço. Seus dentes eram muito poderosos, robustos e com serras nos 2 lados. Tinha músculos fortíssimos na mandíbula e seus dentes eram perfeitos para quebrar ossos. Se ele mordesse algo, certamente balançaria a cabeça, tentando arrancar um pedaço de carne do adversário. Com certeza enfraqueceria e sangraria até a morte qualquer coisa que mordesse. As mordidas desses animais eram muito poderosas. Eles não apenas arrancavam pedaços de carnes, como quebravam e engoliam ossos inteiros. Eles comiam alguns dos maiores animais vistos na Terra. O alossauro comia saurópodes, animais bem maiores do que os maiores mamíferos encontrados hoje em dia, como os elefantes. Eles arrasavam esses animais.
Ao contrário dos humanos, que têm 2 conjuntos de dentes durante a vida, os alossauros regeneravam seus dentes constantemente quando eram arrancados durante as caçadas. É fantástico imaginar a força de uma mordida num osso da espessura de uma árvore, onde o dente acaba ficando por lá. É claro que na perda de um dente, o alossauro simplesmente o regenera. A segunda arma eram suas garras superiores. Um gancho triplo e mortal, capaz de rasgar facilmente a carne do oponente. As garras do alossauro seriam como as de uma águia bombada. Eram longas, curvadas. Eram bem parecidas mesmo com as garras da águia, mas rodeadas por uma vasta musculatura. O alossauro, dentre os dinossauros carnívoros, era o que tinha as maiores e mais eficientes garras. Esta é uma réplica da garra. Se olharem bem, verão que é um osso ungueal. É o osso que vai por baixo da garra. Como podem ver, parece uma garra de urso. Tem 2 carenas. São muito eficientes para rasgar, perfurar e agarrar a presa. As patas superiores do alossauro eram impressionantes. Observando bem, você nota que por baixo elas eram arredondadas. Não eram afiadas, o que indica que as patas eram usadas para segurar, furar, agarrar firme as presas. Ao contrário do Utahraptor, por exemplo, que tinha uma lâmina afiada na parte de baixo da garra, que eu acredito pode ter sido usada para cortar e talhar. Os alossauros se utilizavam da velocidade para capturar a presa. Essa era a terceira arma. Em 2007, paleontólogos da Universidade de Manchester apresentaram uma revelação surpreendente. Estudando a perna do dinossauro, sua musculatura e mecânica, foram capazes de deduzir a velocidade máxima do alossauro. 33 km por hora, muito rápida para um predador gigante. O alossauro foi feito para correr. Ele conseguia se impulsionar com muita eficiência. Tinha um ótimo sistema de impulsão. Músculos poderosos nas pernas o impulsionavam. Rápido, poderoso e equipado com armas mortais, o alossauro foi o maior predador do período Jurássico. Mas seria este dinossauro o responsável pelas marcas nos ossos encontrados em Colorado? Quando você analisa vários ossos de sítios jurássicos desse período, você vê marcas e mordidas fantásticas. Algumas das marcas dos ossos chegam a quase 3 centímetros de espessura e com quase isso de profundidade. Sem dúvida, vieram de alossauros que comiam essas carcaças. A coisa mais fantástica disso tudo é você tentar equacionar, tentar imaginar o tamanho e a força dos animais que conseguiam deixar este tipo de marca nesses ossos enormes. As marcas de mordidas nos ossos encontrados em Colorado são do mesmo tamanho e da mesma forma que os dentes do alossauro. E os rasgos profundos nos ossos são similares às formas das garras desse dinossauro. E como foi encontrado o esqueleto de alossauro nessa área, quase não há dúvida de que tenha sido esse alossauro o responsável por essas marcas. Foi uma peça vital no quebra-cabeças. Tratava-se do território de caça do alossauro. Mas uma pergunta permanecia sem resposta. Por que, pelo menos, um ceratossauro havia invadido seu território? Poderiam os especialistas reconstruir o que se passou no local? Temos diversos sítios com fósseis provando que o alossauro e o ceratossauro dividiam o mesmo ambiente. O mais famoso é a escavação de Cleveland Lloyd, em Utah, onde o esqueleto de ceratossauro foi encontrado com o de um alossauro. Não tenho dúvidas de que esses dois predadores se encontraram e competiam pelos mesmos recursos do local. Não acho que o alossauro se dava bem com os outros. Faria sentido se ele matasse qualquer concorrente em seu território. Pode ter sido o que aconteceu com o ceratossauro encontrado na pedreira do Colorado. Esses animais viveram no mesmo ambiente, no mesmo período. É possível que fossem concorrentes. Uma forma de diminuir a competição é que cada animal se especializasse numa presa diferente.
Mas na falta de presas, a divisão do alimento não era uma opção para esses dinossauros. A área de caça pré-histórica encontrada no Colorado provou que 2 grandes predadores ficaram cara a cara no território do alossauro. E quando o alossauro e o ceratossauro brigavam, o mundo jurássico virava de ponta cabeça. Quando o caçador virava a caça. Dois dos maiores predadores da América do Norte estão em rota de colisão. O cenário é o território do alossauro, 150 milhões de anos atrás. Cientistas passam a seguir uma nova teoria, que sugere a presença indesejada de outro carnívoro. Em novembro de 2007, especialistas foram convocados a detalhar esses 2 superpredadores. Analisando os alossauros e os ceratossauros, vemos 2 animais bem diferentes. Eles possuem ancestrais diferentes. O ceratossauro vem de um grupo de dinossauros bem mais antigo. O alossauro vem de um grupo de dinossauros que apareceu mais tarde e tem um corpo um pouco mais aprimorado. O alossauro parece ter uma estrutura corporal mais robusta, comparada ao que observamos na maioria dos espécimes de ceratossauro. De certo modo, o ceratossauro é um animal bem mais resistente. O ceratossauro não era uma criatura muito grande, mas com certeza era um predador eficiente. Podemos dizer que os jaguares modernos são animais com o mesmo papel do ceratossauro. O jaguar ataca presas pequenas ou de médio porte e não se atreve a atacar animais que sejam maiores. Já o alossauro é bem mais pesado e bem mais forte. Se o ceratossauro era considerado o jaguar do Jurássico, então o alossauro era o tigre. Como o tigre moderno, o alossauro era o maior predador de seu habitat. Ele desafiava qualquer animal que aparecesse. A vida de um predador depende de sua habilidade de capturar presas. Mais leve, o ceratossauro também pode ter sido mais ágil. Numa corrida, o ceratossauro provavelmente ganharia. Por ser ágil e ter um corpo mais leve, eles tinham as formas bastante similares. Mas o ceratossauro era um pouco menor e um pouco mais ágil que o alossauro. Pelo fato de o ceratossauro não ser tão robusto quanto o alossauro, ele é um pouco mais rápido e certamente mais ágil. Embora o alossauro seja um dinossauro rápido, ele não é, nem de longe, tão rápido quanto o ceratossauro. A enorme cauda do alossauro contribuía para a sua velocidade e agilidade. O alossauro é um carnívoro um pouco mais avançado e especializado. A cauda dele é um pouco mais adaptada para a agilidade, é mais fina na ponta e não é tão profunda. Pode servir como um contrapeso mais eficiente numa mudança rápida de direção. O interessante é que quando observamos o interior da cabeça, vemos uma estrutura de ouvido interno que sugere que esse tipo de movimento rápido era mais importante para o alossauro do que para o ceratossauro. Mas para compensar seu pequeno tamanho e menor força, o ceratossauro dependia de uma adaptação especial para sobreviver. Ele caçava em duplas. Não seria nada incomum para predadores como o ceratossauro a caçada em duplas. Predadores pequenos são bem mais eficientes quando caçam em grupos. Nós vemos isso na família dos raptores. Eles compensam pelo tamanho diminuto, caçando em grupo para capturar presas maiores. Esses dinossauros eram bem maiores do que os raptores, então provavelmente não caçavam em grupos muito grandes. Mas como são parentes dos pássaros, faz sentido supor que eles caçassem com parceiros. Ser mais rápido e ágil do que a presa era um atributo importante. Mas a habilidade de emboscar a presa era uma estratégia de caça muito mais letal. Os predadores de hoje em dia ficam à espreita nas trilhas de suas presas. São trilhas usadas por herbívoros que levam a água e a comida.
Os dinossauros como o alossauro e o ceratossauro também se aproveitavam de trilhas assim em suas caçadas. Eles podiam se esconder atrás de árvores esperando que a presa passasse pela trilha. Ou então, podiam trabalhar em equipe, atraindo as presas até a trilha na direção do parceiro que as aguardava. Essas trilhas são como mapas para a comida que eram usados pelos predadores. A Era Jurássica foi repleta de eventos inesperados. Além de mudanças climáticas e movimentações tectônicas, pequenos fatores também tinham efeitos devastadores no comportamento dos predadores. Segundo pesquisas científicas, a estrutura corporal desses animais significa que eles se alimentavam de dinossauros diferentes. Com certeza, as diferenças estruturais sugerem estilos de caça diferentes. Os alossauros podem ter se concentrado em presas maiores. Já nos ceratossauros, seus dentes mais longos e seu porte mais gracioso sugerem que ele se alimentava de animais um pouco menores. Analisando os animais de hoje, vemos que eles se especializam em certos tipos de caça. Embora se aproveitem de qualquer fonte de alimentos que possam encontrar, são mais preparados para apenas alguns tipos de caça. Não é muita coincidência encontrar chitas vivendo ao lado de gazelas. O mesmo acontece com leões e gnus. Cada predador se especializa na captura de sua presa mais adequada. Esse comportamento também pode ser aplicado a alguns predadores pré-históricos. Mas poderia o ceratossauro atacar adversários mais fortes, como o alossauro? Pesquisadores analisam animais modernos em busca da resposta. O ceratossauro seria capaz de enfrentar o alossauro? Bem, claro, dependendo das circunstâncias. Se o ceratossauro estivesse protegendo seu alimento ou seu território, acredito que, nesse caso, seriam capazes de encarar o alossauro. Se estivessem em número maior, aposto que partiriam para a briga. Mas recriar uma situação dessas é muito difícil, pois poucas provas foram encontradas. Os ossos nos dizem coisas como o tamanho do animal, a sua dieta, a sua velocidade, mas não dizem tudo o que pode ter acontecido. Quando recriamos o que poderia ter acontecido, fazemos o possível para nos ater apenas à realidade. Usamos ao máximo os métodos científicos e a nossa compreensão do comportamento de animais modernos para que o resultado seja uma imagem realista. Usando provas encontradas nas escavações e a compreensão do comportamento animal, especialistas recriam uma batalha letal. Quando um predador invade o território de outro predador, e passa de caçador a caça. Uma batalha entre dois dos maiores predadores da América do Norte está prestes a começar. Apenas um sairá vivo desse encontro. Ao outro, a morte. Um grupo de ceratossauros parte atrás de alimentos. Vagam por um território desconhecido. Sem saber, entram nos domínios do dinossauro mais perigoso do período Jurássico, o alossauro. Dinossauros como o alossauro e o tiranossauro rex indicavam os limites de seus territórios com marcas olfativas, como os predadores de agora fazem. Essas marcas eram um aviso claro para os invasores de que não eram bem-vindos ali. Atraídos ao território do alossauro pela promessa de uma boa caçada, os ceratossauros seguem em frente. Um dos métodos de caça preferidos pelo ceratossauro é o método do esconde-esconde. Ele se esconderia por entre os arbustos e permaneceria ali, deitado. O único movimento seria o dos olhos. Ele não ia querer revelar sua posição. Enquanto um ceratossauro parte ao cerco por trás da presa, um outro se aproveita de seus arredores, camuflando-se na paisagem.
É o local perfeito para uma emboscada. Nós vemos o mesmo comportamento em leões modernos, com o macho agindo como distração para levar a presa até a fêmea. É uma ótima maneira de emboscar a presa e diminuir os perigos para o ceratossauro. Eles sabem que a presa vai fugir pela rota mais acessível, rota essa que seria a trilha dos herbívoros. Quando o macho vê que a presa entrou na trilha, começa a caçada. O ceratossauro faz o máximo de barulho de que é capaz. Ele tenta levar a presa para as garras do parceiro que está escondido. Aguardando a presa que se aproxima, a fêmea se prepara para a armadilha. Mas sem saber, é ela quem está sendo caçada. Ela não faz ideia de que enquanto fica ali, deitada, ela passa a ser a presa de outro animal. Um alossauro de 10 metros de comprimento e 10 toneladas está a poucos metros dela. Ele se move na direção dela, tentando não ser notado. Com suas patas pesadas, o alossauro de 4 toneladas consegue chegar a uma distância adequada para o ataque. As patas do alossauro são feitas para abafar o som de sua aproximação, se isso fosse necessário. Sem saber do perigo que circunda a fêmea, o ceratossauro macho continua com a sua estratégia. A fêmea sente que há algo atrás dela, mas aí já é tarde. Antes de conseguir virar a cabeça, o alossauro dá a sua mordida de 1 tonelada. Tudo o que ela vê é apenas a boca de um alossauro aberta, que em seguida a morde no pescoço, triturando seus ossos como se fossem gravetos. Com o pescoço quebrado, ela caía, já sem vida. O ataque foi tão rápido que o ceratossauro macho não imagina que a sua caçada não vai dar certo. Agora o alossauro volta a atenção ao macho, que pensa que a fêmea vai sair do esconderijo a qualquer momento. Ele sabe onde é o local da emboscada. Ele para porque não está vendo a fêmea. Um rugido desconhecido ecoa na floresta. O macho interrompe a sua caçada, adotando um passo mais lento e assumindo uma postura mais defensiva. Ele sente o cheiro de sangue derramado. Ele percebe que há algo de errado, mas não sabe o que é. Ele percebe um leve movimento e, quando se vira, vê a silhueta de um enorme alossauro que se aproxima. É a batalha entre Davi e Golias. O alossauro é bem maior e mais forte do que o ceratossauro. A mandíbula do alossauro se fecha a centímetros do ceratossauro, mas não o atinge. O alossauro vira o corpo e o ceratossauro tenta descobrir onde está sua parceira. Ele deduz que ela pode ter fugido ou pode ter sido morta pelo alossauro. O ceratossauro é mais leve e mais ágil. Ele sabe que naquela floresta densa ele pode manobrar com mais rapidez. Usando as árvores como defesa, ele se esquiva e tenta se aproximar do alossauro para atacá-lo. O alossauro não se intimida e avança, abrindo a boca cada vez que o ceratossauro se aproxima. O ceratossauro olha para o oponente e percebe as suas 2 áreas mais vulneráveis. Ele descobre que, se conseguir despistar o alossauro e pular em sua lateral, o alossauro ficará sem defesa. Assim, o ceratossauro poderia pular nele e rasgá-lo inteiro. A sua cauda longa e dura serve como um bastão de equilíbrio. Ele poderia pular na lateral do alossauro e usar a cauda para se equilibrar em cima dele. Ele seria o primeiro cowboy da história, mas num rodeio que termina em morte. Encurralado e em desvantagem, o ceratossauro solitário tenta o impossível. Com a velocidade como única vantagem, ele está preso numa batalha mortal contra o alossauro, o terror do mundo jurássico.
O que começou como uma simples procura por comida, transformou-se num desastre para um casal de ceratossauros. Eles invadiram o território de um enorme alossauro que atacou a fêmea. Agora, ela está caída em uma poça de sangue e o seu parceiro numa luta fatal com um gigantesco alossauro com o dobro do seu tamanho. O alossauro é enorme. Tudo o que ele quer é te morder. Se ele te pegar, já era. Fim do jogo. O ceratossauro crava as garras no focinho do alossauro. O alossauro ruge aterrorizado e então se ergue. O sangue jorra de seu ferimento. Agora o jogo virou. A coisa fica pessoal. O ceratossauro tem a oportunidade perfeita de derrotar o alossauro. O ceratossauro se move rapidamente e dá um salto, aterrissando em cima do alossauro. O alossauro quer matar o outro dinossauro. Não quer apenas espantá-lo, quer matá-lo. O alossauro, com seu enorme peso, consegue se sacudir e jogar o ceratossauro no chão. O alossauro avança, mas muda de posição na metade do caminho. O ceratossauro não reage com a rapidez necessária. A enorme mandíbula do alossauro se prende no ombro do ceratossauro. O ceratossauro ruge de dor e consegue rasgar a mandíbula do alossauro com seus dentes alongados, que são mortais. Mas o alossauro não solta sua presa. Tomado pela sede de sangue, o alossauro destila sua fúria sobre o rival ferido. Com o ceratossauro preso à sua mordida, o alossauro levanta o corpo do rival e o sacode, feito uma boneca de pano. O ceratossauro vai ao chão e o alossauro cresce diante de sua presa. O alossauro usa as enormes garras das patas inferiores para destrinchar a presa. O alossauro vence a batalha e consegue retomar o seu território. Nos próximos 20 milhões de anos, o alossauro substitui o ceratossauro como a criatura mais letal no planeta Terra. Mas mesmo com toda a sua força, não foi páreo para a mãe natureza. O fim do período Jurássico acabou com o reinado do alossauro. O motivo do desaparecimento do ceratossauro da América do Norte e do alossauro é um grande mistério. Talvez um dia encontremos aquele pedacinho de evidência preservada que nos mostrará o que aconteceu naquele intervalo de 20 milhões de anos, mas isso ainda não aconteceu. As teorias sobre o destino dos grandes predadores do Jurássico são muitas, mas uma coisa é certa. Não importa quão poderosa seja a criatura, a última palavra é sempre do planeta Terra. Grandes animais como o alossauro e o ceratossauro são os primeiros a sentirem os efeitos da forte mudança climática. Por causa do tamanho avantajado, precisam de muita comida e muita água. Quando o meio ambiente mudou no final do Jurássico há cerca de 120 milhões de anos, os grandes animais passaram por sérios apuros. A luta pelo controle abalou o mundo há milhões de anos, quando uma nova ordem foi estabelecida. E o caçador tornou-se a caça.